Muito boa noite, meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Muito obrigado pela oportunidade de nos receber na sua casa. Se você puder, nesse momento, abra o seu coração, abra a sua mente, se reúna no sofá e vamos juntos adorar ao nome do Senhor. Se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo para que sempre que nós estivermos online, você seja notificado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e tenha um ótimo culto. Valeu! Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite com alegria, com toda a sua força, com toda a sua fé. Vamos celebrar o nome dele, que ele é digno. Aleluia. Aleluia, Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Aleluia, Pai, seja adorado, Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele, e nada poderia ser feito sem Ele. E nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Glória a teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Teu é o reino e tua é a glória por toda a eternidade, Senhor. Para sempre e sempre e sempre. Amém, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é rei na sua casa, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, oh, oh. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Exaltamos o teu nome, Senhor Jesus. Nós sabemos que a tua igreja está reunida em torno do teu nome. Cada casa onde há 2 ou 3 reunidos em Cristo Jesus neste momento, neste lugar existe uma igreja constituída. Neste lugar existe o reino de Deus se manifestando em justiça, paz e alegria. Neste lugar a misericórdia do Senhor é renovada sobre os corações. Neste lugar o amor de Deus insondável, extraordinário, constrangedor desce. E por causa do teu grande amor, Senhor, nós não somos consumidos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque nesses dias difíceis, nesses dias conturbados, nesses dias de extrema dificuldade, para muitos que estão nos assistindo agora, Senhor, dias literalmente terríveis, mas o Senhor tem ajudado, fortalecido, e a esperança no coração se renova, porque sabemos que maior é o Senhor por nós e conosco. O Senhor não nos abandonou, jamais nos abandonará, e ainda que atravessemos desertos e regiões
perigosas, Senhor. A tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor está conosco e daqui estamos indo para um lugar de pastagens verdejantes, um lugar de águas tranquilas, um lugar onde o nosso coração descansará, um lugar onde o Senhor nos levará para um bom descanso, um lugar onde a alegria será plena. Estamos atravessando, sim, um tempo de dificuldades, mas nós te exaltamos porque sabemos em quem temos crido e que o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Nenhum mal chegará à nossa casa. Os barulhos externos, os barulhos fora podem até nos assustar, mas nenhum mal chegará à nossa tenda. Dentro de casa estamos protegidos, porque a nossa casa tem a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele que vivo está e aquele que voltará. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso culto, o nosso 5º culto online. Obrigado, pessoal do louvor, o Alelon, a todos da equipe técnica que você não vê, mas são poucos, porém dedicados, abnegados, que nesses dias têm estado nos servindo aqui como igreja, e o serviço deles tem levado este culto até a sua casa, para que a presença do Senhor, a glória do Senhor, a palavra do Senhor e a comunhão da igreja, ainda que nesses dias estejamos nos reunindo virtualmente, porém em espírito sim nós estamos conectados, em espírito sim nós estamos juntos. Paulo, quando escrevia suas cartas, muitas delas ele dizia: eu não estou aí fisicamente, mas em espírito eu estou com vocês, porque nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode afastar a igreja da comunhão em espírito. Tudo o que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, ele transcende a nossa realidade física, momentânea. Por isso nós temos a certeza que esse culto está sendo uma bênção para nós e para a sua casa também, em nome de Jesus. Que toda a graça, a bondade e o amor de Deus que está sendo derramado nesta noite, aqui nesse lugar, seja transbordante sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Antes de nós continuarmos o nosso culto, nós produzimos um vídeo, a equipe de mídia da igreja produziu um vídeo de conscientização, e um vídeo que mostra a essencialidade e o valor da igreja nesses dias. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento, nesse vídeo, e já já a gente volta. Que Deus te abençoe. Os tempos já não são mais os mesmos. Nossas estruturas paradas, templos e plataformas vazias. A igreja avivada, a igreja da comunhão, do partir do pão, do abraço, a igreja do aperto de mão. Foi levada a fechar as suas portas. Mas cremos que a igreja são pessoas e não nos limitamos a paredes, não importa o que aconteça. A igreja continua sendo igreja. Uma igreja que ajuda o necessitado, uma igreja que vai além das paredes, uma igreja que é social, uma igreja que é sim essencial. Adaptamos a nossa forma de agir em meio ao caos. Com isso, nos moldamos, porque a igreja não para
e a nossa mensagem permanece a mesma. Agora somos milhares e milhares em nossas casas, propagando o Evangelho da Graça, anunciando as boas novas pelas plataformas digitais. Não se esqueça que você também foi chamado para fazer a diferença, trazer paz aos aflitos, liberdade aos cativos e cura aos enfermos, ao simples clamor da sua voz. E lembre-se, a igreja continua sendo igreja. Você acabou de ver então a essencialidade da igreja. A igreja que sempre realizou um trabalho muito importante na sociedade. Um trabalho de pregação do evangelho, um trabalho de missão, um trabalho de evangelismo e um trabalho social. E esta parte social nesses dias, ela está ainda mais ativa. São dias onde as pessoas estão passando dificuldade, dias onde aqueles que tinham uma certa estabilidade econômica, muitos perderam empregos, mas a igreja, ela continua ativa, a igreja não parou, porque a igreja ela é constituída de homens e mulheres que são generosos, que são abençoadores, homens e mulheres que, preservados no momento da crise, não pensaram e não estão pensando somente em si, mas estão repartindo, compartilhando, dividindo daquilo que tem, e por isso nós como igreja estamos nesses dias alimentando muita gente, cuidando de muita gente, e eu quero agradecer profundamente a generosidade, o cuidado e o acolhimento daqueles que nesses dias têm sido verdadeiras colunas. Eu tenho estado aqui todos os dias pela manhã e sempre alguém chega, trazendo um mantimento, trazendo uma colaboração, trazendo o seu dízimo, trazendo as suas ofertas, trazendo roupas, brinquedos, materiais de higiene, enfim, cada um contribui como pode daquilo que tem, mas é a dedicação, a prontidão dentro daquilo que tem que está fazendo toda a diferença. Certa vez Salomão escreveu Eclesiastes e ele no capítulo 11 disse: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu voltarás a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. E aí ele diz uma frase muito interessante, é um fato: porque tu não sabes que desgraça poderá vir sobre a terra. O que Salomão está explicando? Que por mais que a gente tenha uma estabilidade econômica, por mais que a gente tenha uma certa segurança, nós nunca sabemos o que pode vir depois, o que pode vir adiante. E a verdade é que aquilo que tem mantido a sociedade, a humanidade em pé, depois das crises, dos caos, das tragédias que a humanidade já tem vivido por toda a sua existência, é a solidariedade, é a dedicação, é a prontidão, é a voluntariedade, é a generosidade. Você pode perceber que sempre quando um caos se estabelece, às vezes é uma tragédia da natureza, você percebe que os homens se tornam, a humanidade se humaniza mais, a solidariedade aflora, e é esta atitude de generosidade que faz com que a sociedade, a humanidade se levante novamente. E isto acontece porque aqueles que têm e que de alguma forma foram preservados no momento da dificuldade que veio sobre todos, repartiram, foram solidários. E é assim que a Bíblia nos ensina, é assim que a vida é. Neste momento nós estamos vendo pessoas que, graças a Deus, os seus empregos foram preservados, de alguma forma ainda têm os seus recursos e estão repartindo do seu pão, daquilo que tem sobre a sua mesa, daquilo que tem no seu bolso, daquilo que tem nas suas reservas, estão lançando sobre águas. Águas aqui faz referência a povos. A igreja é um sinônimo também de águas, porque a Bíblia diz que nós somos uma fonte a jorrar de água viva, a jorrar para a vida eterna. Então quando nós lançamos o pão sobre as águas, sobre os povos, sobre aqueles que fazem um trabalho de voluntariedade, de solidariedade, nós estamos também preservando o nosso futuro. Porque como diz a palavra, depois de muitos dias nós acharemos. Existem irmãos que hoje estão ajudando muito, porque em outras crises foram ajudados. E se conscientizaram que agora, pela gratidão ao Senhor de estarem preservados, sabem o que era a dor do próximo, têm sido generosos. Existem aqueles que já enfrentaram muitas dificuldades e por isso são generosos na sua contribuição. E eu quero convidar você que tem esse coração generoso, você que é solidário, você que entende,
você que reconhece, você que tem pão para lançar sobre as águas, lance, porque eu tenho certeza que você está preservando o seu futuro, preservando a própria comunidade, você está investindo em vidas e pode ter absoluta certeza, tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Depois de muitos dias, toda a solidariedade e generosidade do teu coração, lá na frente, você reencontrará tudo isso. O Senhor cuidará dos seus, cuidará de você também, a sua prole será abençoada. Creia nessa palavra em nome de Jesus e vamos contribuir. Aqui embaixo você tem as suas formas de contribuição, o QR Code da igreja, a conta bancária. Aqui na igreja estamos abertos durante a semana se você quiser vir contribuir pessoalmente, mas contribua, porque a tua generosidade tem feito a igreja ir. O seu envio está nos enviando, a sua contribuição está nos levando a contribuir também com a sociedade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, para que a contribuição deste teu filho, dessa tua filha, seja multiplicado sobre a sua vida. Como diz a sua palavra, o Senhor disse que aquilo que semeamos nós colhemos abundantemente a 30, 60 e até 100 vezes mais. Que as contribuições que estão chegando nessa igreja continuem promovendo a salvação, o resgate, o levantar vidas, o acolhimento de pessoas que estão em necessidade. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Pode ofertar. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. No céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Graças a Deus. Deixa eu aproveitar esse momento, fazer um apelo às nossas autoridades, nosso prefeito aqui de Itajaí, Volney Morastone, ao nosso governador do estado de Santa Catarina, Moisés, para conscientizá-los e lembrá-los da essencialidade da igreja. A igreja, ela é sim um instrumento essencial nesses dias. A igreja tem acolhido pessoas, a igreja tem alcançado vidas, a igreja inclusive é reconhecida pela comunidade científica como um instrumento de fortalecimento da imunidade, porque ela prega o evangelho, ela traz fé e esperança. Isto para não entrar na questão de fé espiritual, que a igreja tem poder do nome de Jesus, até mesmo para curar enfermos. Então creiam e liberem a igreja para o serviço, liberem a igreja para a congregação. O ser humano, ele é um ser sociável e ele precisa desta comunhão e socialização. O que nós podemos prometer como igreja é a nossa atitude de prevenção, de cuidado com as pessoas, de respeitar todas as diretrizes, todas as normas. Nós mandamos fazer aqui na igreja máscaras para que aqueles que servem possam estar prevenidos, cuidando uns dos outros. Isso não é falta de fé, isto é prudência. Porém, a socialização
e o encontro se faz extremamente necessário. A igreja é sim essencial. Lembrem-se disso. Libere a igreja para congregar. Nós queremos congregar novamente, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para nós irmos para o momento da palavra de Deus, o momento onde nós vamos compartilhar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem Bíblia, por favor, abra ela comigo, lá em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, verso de número 43, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que, há uma condicionante aqui, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado conosco e te pedimos para que, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações, por meio da Tua preciosa, poderosa, viva e eficaz palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A oração de muitos começa clamando e suplicando ao Senhor, dizendo: até quando? Até quando, Senhor? Até quando Tu permitirás esta perseguição? Até quando Tu permitirás esse desprezo? Até quando Tu permitirás esta traição que eu sofri? Até quando, Senhor, Tu permitirás que o meu adversário, o meu inimigo, o meu concorrente se sobressaia, tenha vantagem sobre mim, sobre o meu negócio, sobre a minha vida? E esta tem sido, de fato, a oração de muitos. E eu quero te pedir permissão para hoje tocar em pontos sensíveis e ouvirmos conselhos do nosso Senhor Jesus sobre a nossa atitude em meio aos inimigos da nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa conceituar é a diferença sobre aquilo que o mundo fala a respeito de inimizades, de amizades, e aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. Aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar sobre quando Ele olha para os discípulos e a multidão. Jesus estava aqui pregando para uma verdadeira multidão no Sermão da Montanha, e de repente Ele começa a falar algo muito estranho aos ouvidos de todos aqueles e aos nossos hoje também. Jesus disse: foi dito a vocês, ame o seu inimigo e amigo e odeie o seu inimigo. Até aí tudo bem, é racional. Mas aí Jesus muda e diz: mas eu estou dizendo para vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Para quê? Orem e amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a tornar-se filhos de Deus. Se vocês amarem apenas os que amam a vocês, que recompensa terão? Até publicanos. Jesus estava falando ali dos piores aos olhos da sociedade daquela época. Publicanos, até os publicanos amam. Se vocês abençoarem apenas os que abençoam vocês, saudarem apenas os que saúdam vocês, que vantagem há nisso? Até os pagãos. Jesus estava falando para homens e mulheres que criam em Deus, estava dizendo até aqueles que dizem que não creem, até aqueles que adoram outros deuses, até estes saúdam os seus. Agora eu digo a vocês, orem, saúdem, abençoem os seus inimigos,
para que vocês se tornem filhos de Deus, e para que vocês sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso sem dúvida nenhuma é um grande desafio para nós, mas eu quero, nessa palavra que o Senhor está colocando no meu coração, te desafiar a ser alguém que ouve o conselho do melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, da melhor amiga que nós podemos ter, a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, a palavra que nos sustenta, e é Cristo quem está ensinando. Ame, abençoe, e isso tem uma finalidade, isso tem um objetivo. Jesus certa vez disse que, por muitas vezes, o maior inimigo do homem, ou os maiores inimigos dos homens, são os da sua própria casa. Porém, é interessante nós identificarmos que estas inimizades, esses inimigos que se levantam contra nós, na verdade eles não têm um poder destrutivo contra as nossas vidas, mas eles têm um poder de se tornarem instrumentos de Deus para nos levar a desfrutarmos e a vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Às vezes nós confundimos amizades com alegria, com momentos onde a gente pode simplesmente compartilhar de fraternidade, de relacionamento, de coisas em comum, e obviamente que isso faz bem, isso também são características das amizades, mas por vezes é muito melhor um inimigo que, pela sua perseguição, pela sua perversidade contra nós, nos leva a caminharmos em retidão e a buscarmos mais a Deus, do que amigos que batem nas nossas costas, mas que nos levam para longe do Senhor. Amizades que até fazem bem, nos alegram na alma, mas nos afastam de Deus. E muitas vezes são os nossos inimigos que nos aproximam mais do Senhor. Eu já vivi situações assim na minha vida, talvez você já tenha vivido isso também. Especialmente quando eu me converti e me dediquei ao projeto de Deus, a missão que o Senhor havia me dado. Os meus amigos, aqueles que eu gostava de estar perto, aqueles que eu gostava de estar comungando em casa, me divertindo, e que até hoje eu os tenho em grande estima, estes amigos não contribuíram com tanta eficácia para que eu estivesse hoje aqui pregando para você, quanto os adversários, os inimigos. Os que me ajudaram mais a buscar a Deus, a me concentrar na missão, a clamar ao Senhor, a me aproximar do Senhor, a preservar e cuidar, os que me deram o espírito mais vigilante, o olhar mais atento, a prudência na trajetória, os que me levaram para mais próximo do Senhor, no dia em que eu decidi andar com o Senhor, não foram os amigos, foram os inimigos. E é por isso que eu entendo, quando o Senhor Jesus diz, orem pelos seus inimigos, abençoem aqueles que os amaldiçoam, abençoe aqueles que os perseguem, porque na verdade essa perseguição nos faz correr para mais próximos do Senhor. E quando nós andamos para mais próximo do Pai, nós encontramos então o nosso destino, nós chegamos então no nosso alvo, nós somos então promovidos, nós alcançamos então as coisas maravilhosas que o Senhor tem, e nós reconhecemos que, por mais que pessoas tentem nos atrapalhar, na verdade até mesmo os nossos inimigos, na sua atitude de atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida, estão nos levando para mais próximos do Senhor. É por isso que nós podemos orar por eles, é por isso que nós devemos agradecer a Deus pela vida deles. E eu te faço essa pergunta, será que você já agradeceu a Deus pelas inimizades, muitas vezes se levantaram contra a tua vida, simplesmente porque você escolheu andar num caminho de retidão, porque você escolheu fazer algo, porque você escolheu sonhar, porque você escolheu acreditar no projeto de Deus para a sua vida? Será que você consegue perceber que toda a ação e o propósito de Deus para você vai gerar uma oposição e contradição? Tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas fatalmente despertará adversários, fatalmente despertará inveja, fatalmente despertará oposição. E isto não é um problema para você?
Será que você pode agradecer a Deus porque as adversidades te fizeram andar mais próximo do Senhor? Você sabendo muitas vezes que você tem um adversário, que você tem um inimigo, que você tem alguém que não gosta de você, que você tem alguém que pode tentar te prejudicar, isso te dá uma condição de mais atenção naquilo que você faz, e é por isso que a gente tem que agradecer, é por isso que a gente tem que orar ao Senhor, é por isso que a gente deve abençoar, é por isso que a gente deve parar de murmurar, até porque os nossos inimigos são tão amados por Deus quanto nós somos. Será que a gente já parou para perceber isso também? Reconhecer isso também? O Evangelho não se trata apenas de pessoas que se dão bem. O Evangelho também é salvação para aqueles que a gente não gosta. O Evangelho também é uma mensagem de esperança e de transformação de caráter, de vida e de salvação eterna para aqueles que talvez nós não conseguimos nem cogitar hoje a possibilidade de vivermos uma eternidade, de vivermos por toda a eternidade, de desenvolvermos amizade, de nos reconciliarmos. Agora o texto está dizendo, Jesus está falando, eu faço com que o meu sol brilhe sobre maus e sobre bons. Às vezes nós estamos orando e dizendo, até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar pelo que eu estou passando, quando aquele que se declara inimigo, aquele que se opõe, aquela que se opõe, parece que está se dando bem, até quando? Mas o Senhor está dizendo, o meu sol brilha sobre bons e maus, a minha chuva cai sobre justos e injustos. Então o nosso papel não é olhar para o lado, o nosso papel não é se comparar, o nosso papel não é amaldiçoar, o nosso papel não é orar pensando que para sermos abençoados, o Senhor precisará derrubar alguém. Não, o Senhor traz à existência coisas que não existem. O Senhor é aquele que abre portas onde nem porta existe, Ele cria, Ele abre. A bênção do Senhor, ela enriquece, com ela não acrescenta dores. Ou seja, para o Senhor nos abençoar, nós não dependemos da provisão de outro, nós não dependemos da ajuda de outro, nós só dependemos do Senhor. Os inimigos muitas vezes nos promovem, os inimigos muitas vezes são fatores essenciais para nós chegarmos aonde nós precisamos chegar. Os inimigos muitas vezes são usados por Deus para que nós cheguemos aonde o Senhor quer que nós chegamos. Eu estou fazendo uma live todos os dias às 7 horas da manhã, aqui na igreja. E essa semana, um dos textos que nós lemos foi Provérbios capítulo 16, verso 33, que diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte ela pode ser lançada, mas a decisão vem do Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados com a sorte, contando com a sorte, esperando da sorte, a sorte de termos alguém que possa nos favorecer, a sorte da vida, que é bom quando a gente de repente alguma coisa nos ajuda, alguém que passa no nosso caminho, um amigo verdadeiro. Mas o fato é que aqueles que dependem de Deus não precisam depositar a sua esperança na sorte, porque aqueles que dependem de Deus sabem que até a má sorte contribui. A decisão nunca virá do mundo, nunca virá de pessoas, a decisão nunca virá da sorte que foi lançada, a decisão sempre virá do Senhor. E aqueles que andam com Deus e que carregam um plano de Deus na sua vida e que sonham os sonhos de Deus, aqueles que entenderam o propósito de Deus, ainda que tenham muitos inimigos, ou até mesmo os seus inimigos, trabalharão para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. E aí, na semana da live, quando a gente meditava sobre este texto, nós trouxemos à memória a vida de José. E José foi alguém que os seus piores inimigos foram seus irmãos. José foi alguém que os seus piores inimigos foram os da sua casa. José é um jovem, sonhador, sonhou que seria um governante, sonhou que teria autoridade,
E ele compartilhou os sonhos com seus irmãos, e quando ele compartilhou o sonho com seus irmãos, os seus irmãos se manifestaram com inimizade. Diz a Bíblia que passaram a rejeitar e a odiar José. Os seus irmãos começaram a planejar o mal contra José, porque José era apenas um jovem sonhador. O seu próprio pai, quando ele declarou o seu sonho, o seu próprio pai olhou para ele e falou: por um acaso você está querendo dizer que nós nos sujeitaremos a você? O seu pai o exortou, mas ele carregava aquilo dentro do seu coração, e os seus irmãos o venderam como escravo. Os seus irmãos o enviaram para o Egito numa caravana de midianitas. Lá no Egito ele foi vendido como escravo para trabalhar na casa de um dos servos de Faraó, comandantes do Faraó. Naquele lugar ele trabalhou, naquele lugar ele foi acusado injustamente de assédio sexual contra a mulher de Potifar. E aí eu te pergunto, que sujeito de má sorte, quantos inimigos, quantas adversidades, foi encaminhado, foi levado para uma prisão, ficou naquela prisão. Diz a Bíblia que ele interpretou sonhos de pessoas e foi esquecido. É muita inimizade, é muita desonra, é muito desfavor, é má sorte demais. Só que acontece que havia uma decisão do Senhor a respeito de José, tal como existe uma decisão do Senhor ao teu respeito, tal como existe uma decisão de você ser abençoado em tudo que você fizer, tal como existe uma decisão, porque é uma aliança que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que nós nos tornamos herdeiros de Abraão, segundo a promessa que o Senhor tinha sobre a vida de Abraão. Em Cristo nós somos herdeiros da mesma promessa, e a promessa é: eu te abençoarei no campo, eu te abençoarei na cidade, eu te abençoarei em tudo que tu realizares. Aonde você for, a bênção estará com você. Ainda que inimigos se levantem contra você, ainda que haja muita inimizade à sua volta, ore, abençoe, adore ao Senhor, porque os teus inimigos te ajudarão a você chegar aonde você precisa chegar, porque você não depende de sorte, você não depende de favor humano, você depende da decisão e o decreto. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, é o que diz a palavra. É por isso que Jesus diz: orem, abençoem, para que vocês se tornem filhos de Deus, para que vocês sejam perfeitos, porque como igreja nós temos esta característica, nós temos o DNA dos céus em nós, e diz a palavra que o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus se manifesta em nós quando Ele nos amou, quando ainda éramos inimigos de Deus, mas fomos amados por Deus na nossa inimizade contra o Senhor, mas o seu amor sendo derramado de misericórdia ao nosso favor, nos constrangeu ao ponto de nos levar ao arrependimento. A melhor forma de você constranger o teu inimigo é pagando o mal com o bem. Paulo disse aos Romanos que quando esse tipo de coisa acontece, quando nós não nos deixamos vencer pelo mal, mas pagamos o mal com o bem, é como se nós colocássemos carvão aceso sobre a cabeça dos nossos inimigos. A mente ferve, literalmente, porque eles não conseguem discernir o que está acontecendo, mas a bondade leva ao arrependimento. Pagar o mal com o mal é a prática do mundo. Amaldiçoar os que nos amaldiçoam é a prática natural. Agora, abençoar os que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos perseguem, é o reconhecimento de que nós não dependemos, de que o Senhor é bom conosco e que tudo está cooperando ao nosso favor. A gratidão aos céus por tudo que acontece, todas as coisas cooperam para o bem, até os adversários estão cooperando para o bem. O José, que lá no Egito foi vendido como escravo, um dia chegou ao governo do Egito, a nação mais poderosa de toda a terra, a nação mais extraordinária daquele tempo. O faraó tirou o seu anel selo, que era o símbolo da autoridade. Tudo que o seu anel selava era um decreto. Deu na mão de José e disse: José, eu estou, a partir de agora, maior do que você somente nas coisas
que dizem respeito ao trono, em todo o resto na terra do Egito, quem comanda é você. E agora eu te faço uma pergunta: quem foi que colocou José lá? Os seus irmãos, os seus inimigos, colocaram ele naquele lugar. E mais do que isso, quando José encontrou os seus irmãos, reencontrou depois de muitos anos os seus irmãos, diz a Bíblia que os seus irmãos, depois de toda aquela parte que eles não reconheceram, quando José se declarou aos seus irmãos, se revelou aos seus irmãos, a primeira coisa que eles tiveram foi medo. E a primeira coisa que eles pensaram foi que José agora se vingaria. Mas é muita mesquinhez você chegar aonde o Senhor quer que você chegue, e porque você foi perseguido, você chegou lá, quando você chegar querer se vingar. Por isso que eu comecei dizendo para você, eu louvo a Deus, porque nós estamos vivendo coisas tão extraordinárias na nossa vida, como ministério, como igreja. Eu particularmente como pastor, eu tenho vivido coisas tão extraordinárias, e elas são o resultado de traições, de perseguições, de calúnias, de difamações, de acusações injuriosas, de muitas vezes ter sido acusado de coisas que eu não fiz, mas tudo aquilo me deu a oportunidade de agora poder estar compartilhando, entrando na tua casa. Provavelmente eu não teria entrado se não fosse isso. Então eu não posso fazer outra coisa senão abençoar, senão agradecer a Deus e pedir: Senhor, obrigado, até mesmo pelos meus inimigos. José, quando chegou no lugar onde ele tinha que chegar, os seus irmãos acharam que ele ia vingar-se. Ele disse: não, eu não vou me vingar de vocês, porque eu sei que foi o Senhor que me enviou à frente de vocês, para que hoje eu estivesse aonde eu estou, e pudesse ser inclusive um instrumento de serviço a vocês. Diz a palavra que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus se tornaram inimigos, os seus se tornaram os piores adversários. Foi para aqueles que Jesus veio, foi aqueles para qual Jesus veio que se tornaram os seus piores inimigos, que colocaram ele numa cruz. Mas sabe onde é que Jesus está sentado agora? Num trono de glória. Todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. E sabe quem colocou ele lá? Os inimigos. Por isso, quando o Senhor nos promove, não é para nós tripudiarmos, é para nós agradecermos e ainda servi-los, devolvendo o mal com o bem. Essa palavra, ela vai completamente contra aos dogmas humanos, a natureza carnal e vingativa do ser humano. Porém, é poder de Deus para a salvação daqueles que hoje são os nossos piores adversários, porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Foi graças ao que Jesus Cristo fez por nós, inimigos de Deus nós éramos, que hoje nós estamos aqui constrangidos, que hoje nós estamos aqui alegres, que hoje nós estamos aqui regenerados, que hoje nós estamos aqui usufruindo de toda a graça e de toda a bondade. Mas não se esqueça, foi por causa do amor dele, foi por causa da misericórdia dele, foi por causa da insistência dele, foi por causa do brado que ele deu na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que outra razão nós temos na terra hoje para estar vivos, e que outra forma de proclamação do Evangelho do Senhor, senão se nós fazermos diferente, amando aqueles que nos perseguem, abençoando aqueles que nos amaldiçoam. Jesus está dizendo que isto nos dá a condição de nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o Pai. Você sabe que essa palavra perfeito que Jesus usou é plenitude, é completude, é totalidade, é não lhe faltar nada. Porque deixa eu falar uma coisa para você: se você conquistar o mundo inteiro, se o Senhor entregar nas tuas mãos toda a promessa, toda a riqueza, toda a grandeza, tudo o que o Senhor pode te entregar, se você guardar amargura contra alguém, você não consegue usufruir, você não consegue aproveitar. Você tem tudo, e quando vai deitar, dorme com o inimigo.
Você tem tudo e você tem angústia, você tem amargura, você tem ansiedade, você não consegue desfrutar, porque você guarda rancor, você guarda ódio, você guarda raiva. E o Senhor está dizendo: ame, ore, abençoe, reconheça que até mesmo os teus adversários, os teus inimigos te ajudaram para que você chegasse aonde você vai chegar, aonde você chegou, ou estão te ajudando a chegar, a correr a corrida que lhe é proposta. Jesus disse: com isso nós nos tornamos perfeitos, plenos, quando nós abençoamos aqueles que nos perseguem, quando nós percebemos que a chuva do Senhor vem sobre todos, porque o Senhor quer que todos se arrependam. A minha oração é para que nesta noite você seja alguém que ouça o conselho do grande amigo. Jesus disse assim, em João capítulo 15: eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. E vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. E o meu mandamento é: amem-se uns aos outros. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos. O maior amor do Senhor Jesus se manifestou em favor daqueles que eram contra. E é um bom conselho que o bom amigo Espírito Santo de Deus está nos dando hoje por meio da sua palavra. Esses dias de quarentena, esses dias de isolamento social, esses dias de afastamento, todos nós estamos em casa, todos nós estamos trancados dentro de casa, e existe uma fé, uma esperança no nosso coração, e até mesmo um pensamento romântico, um desejo de que isto traga fortalecimento para famílias, que isto traga fortalecimento para os lares, que depois disso a gente aprenda a valorizar os momentos realmente importantes da comunhão, da interação. Só que não se esqueça, não podemos ser ingênuos. Jesus disse que os inimigos do homem às vezes são os da própria casa. Existem casas que estão nesse momento quase que em guerra, porque é tanto tempo junto, é tanta desavença, é tanta inimizade, é tanta passionalidade, que se vocês não se cuidarem, vocês vão se matar uns aos outros. Agora o que a gente precisa ter é o discernimento, de que muitas dessas batalhas e guerras que nós estamos enfrentando dentro de casa, na verdade não é destruição, mas é para promover amadurecimento, é para trazer discernimento, é para nos aproximar ainda mais do Senhor, é para você não desistir do propósito que você tem. Meu irmão, se você vencer a oposição da tua família, nada mais será capaz de destruir. Porque se você foi capaz de permanecer firme, como o Senhor Jesus disse, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, não amar a sua própria vida, não amar ninguém mais do que o Senhor, se você foi capaz de amar o propósito de Deus até acima do amor que você tem pelos teus, até acima da oposição da tua própria casa, sabe o que vai acontecer? Quando essa quarentena acabar, meus irmãos, você vai sair como uma flecha, você vai sair com uma força, uma maturidade, um poder ainda maior, porque nada será capaz de nos afastar do amor de Deus. Até mesmo as adversidades, os inimigos do homem, que muitas vezes são sim os da própria casa, eles não podem nos destruir, eles estão nos soprando para onde o Senhor quer nos levar. E eu digo mais, chegará um dia, que aonde você chegou, a tua mão estará estendida para trazer aqueles que não acreditavam em você. Jesus, quando estava em forma humana na terra, os seus irmãos não acreditavam nele, a sua mãe não acreditava nele, e o Evangelho deixa muito claro isso. Tentaram interditar Jesus, porque ele começou a pregar, a juntar multidões, a falar coisas que eram contrárias ao Império Romano, a falar coisas que eram loucura aos ouvidos de muitos. Os primeiros a
a contradizerem, a se oporem, foi os seus familiares. Mas depois, todos eles estavam servindo ao Senhor, servindo a igreja, se converteram por meio da determinação, daquele que sabia o que carregava, e que entendia que até mesmo aquela oposição estava ali conferindo autoridade, estava ali levando para onde ele precisava chegar, e ele venceu, e ele alcançou, e ele conquistou exatamente como você também vencerá, você também conquistará. Mas todo o poder que o Senhor vai entregar nas tuas mãos, mesmo sabendo que todo o poder que você tem pode fazer grandes coisas, esse poder servirá para, em bondade, colocar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que talvez hoje se opõem fortemente a você. E o desejo de Deus é que eles se arrependam. Então nesses dias, guarda isso no teu coração. As inimizades também nos promovem. Os inimigos também nos ajudam. Os inimigos não podem nos destruir. As adversidades não podem paralisar. Nós estamos atravessando um tempo onde a igreja está sendo forjada. Talvez como igreja nós estejamos muito semelhantes a José que foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi parar num lugar inóspito, mas naquele lugar ele governou. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo nos fez reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra por meio do seu amor, por meio da sua morte na cruz do Calvário. E nós reinaremos sobre a terra para servir a terra com justiça, com paz e com alegria. Lembre-se de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele havia perdido tudo num só dia. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente, e ele perdeu tudo num único dia, inclusive os seus filhos. Provavelmente nenhum de nós sentiu até hoje a dor que Jó sentiu. Mas diz a Bíblia que com tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Era um homem justo, íntegro, temia Deus e procurava evitar o mal. Perdeu tudo, mas com isto ele não pecou contra Deus. Ele se levantou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que ele não peca com a sua boca, ele não amaldiçoa. E 3 amigos surgem para conversar com Jó. A Bíblia chama de amigos, mas eu não sei se eles não estavam fazendo um papel pior do que inimigos, porque sabe aquele amigo que chega do lado da gente para nos colocar para baixo? Sabe aqueles amigos que, vendo o nosso mal, começam a questionar, a julgar? Sabe aqueles amigos que, quando sabem que você está passando uma dificuldade, começam a te criticar ainda? Sabe aqueles amigos que se reúnem lá nas rodinhas para dizer: está endividado, mas também fez um negócio mal? Tá devendo, não está conseguindo pagar as pessoas, mas também não sabe administrar. Sabe aquelas pessoas que te julgam, porque o sofrimento que você está passando, para eles é alguma coisa errada que você fez? Os amigos de Jó foram estes. E diz a Bíblia que os amigos de Jó, do capítulo 2, 3 de Jó, tem 42 capítulos, do capítulo 3 até o capítulo 38, 36 a 38, os amigos passam condenando Jó. E diz a Bíblia que Jó estava sentado numa calçada, de feridas purulentas, dos pés à cabeça. Havia perdido tudo, cheirava mal. A sua mulher já sentia aversão a ele. Os seus filhos haviam morrido. Os jovens que antes lhe respeitavam, diz o livro de Jó, passavam e lhe cuspiam. Os idosos que antes lhe ouviam, agora negavam com a cabeça quando passavam. E os seus amigos que deveriam estar ali apoiando, estavam lhe condenando, dizendo: Jó, reconhece o teu pecado de uma vez por todas, você só pode estar em muito pecado para passar pelo que está passando. Do capítulo 2 ao capítulo 36, eles acusam Jó, até que Deus se levanta e repreende.
E diz no capítulo 42, que depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe deu em dobro tudo que ele havia perdido, lhe deu longevidade, restaurou a sua vida, lhe deu saúde, lhe deu paz, lhe deu plenitude, e lhe deu condições de ver até a 4ª geração dos seus, viveu em boa velhice, e tudo isto aconteceu depois que Jó orou pelos seus amigos, que estavam mais para inimigos. Deus lhe deu tudo em dobro. Talvez a oração que você precisa fazer nessa noite é a oração de dizer: Senhor, eu libero, eu perdoo, eu abençoo, eu deixo para lá, eu não invejo mais, eu não quero mais saber se é justo ou se não é justo, eu só quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu quero te agradecer porque o verdadeiro amigo chama-se Jesus Cristo, e este não me condena, não me acusa, este não me persegue, este me acompanha. É o Emanuel, o Deus conosco, que está conosco em todos os tempos, e nesta crise não vai te abandonar. Talvez nesta crise você esteja descobrindo os verdadeiros amigos, talvez na necessidade muitos sumiram. Quantos testemunhos assim? Quando eu estava passando em dificuldade, eu descobri quem eram os meus verdadeiros amigos. Talvez você foi abandonada por muitos nesses dias. Talvez você esteja batendo em portas e as portas não estejam se abrindo, e você esteja se amargurando, descobrindo que existe muita falsidade, mas existe um verdadeiro amigo, o Senhor Jesus Cristo. Este estará com você, e aqueles que hoje parecem ser inimigos te promoverão, te ajudarão a chegar no lugar da vitória. Que essa palavra entre no teu coração, que você guarde esta palavra num bom lugar, que ela dê fruto aí dentro de você, com o teu coração bom e generoso, porque diz a palavra que aqueles que dão fruto são aqueles que com o coração bom e generoso retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Generosidade, coração bom, não se deixe amargurar pelo mal. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, Senhor, nesse momento, por este filho, por esta filha tua, meu Pai Celestial, que neste momento está na sua casa, famílias que neste momento estão reunidos, homens e mulheres, Senhor, que muitas vezes encontram a adversidade dentro do seu lar. Muitas vezes nós temos as piores inimizades dentro de casa, mas isto não é para nos tornar, Senhor, avessos uns aos outros. Que isto tudo, Senhor, nos traga o discernimento, Pai, que as adversidades, as inimizades, as contradições, os problemas podem nos fortalecer, nos levar para mais próximos do Senhor e mais próximos do lugar onde o Senhor tem para nós. E tudo isto acontecerá se nós não guardarmos rancor, amargura, ódio, vingança, sentimento de vingança dentro do coração. Pai, nós repreendemos agora todo desejo vingativo. Talvez, Senhor, homens e mulheres, marido e esposa, casais que nesse momento estão dizendo no seu coração, ou alimentando no seu coração um sentimento de vingança, de que quando essa quarentena acabar, ele ou ela nunca mais verá ele pela frente. Quando essa quarentena acabar, cada um vai tomar um rumo completamente diferente. Nós estamos orando para que haja uma unidade, para que haja um grande avivamento, para que haja uma grande manifestação da Tua glória nos lares, e a partir dos lares, Senhor, este poder do Senhor se manifeste na unidade da Tua igreja pela terra. E o diabo está trabalhando para provocar inimizades, mas até mesmo a inimizade vai nos levar ao lugar de vitória. Protege, Senhor, os corações contra toda a amargura, que toda oração que fizemos, Senhor, de amargura, de rancor, de questionamentos sobre, Senhor, até quando os nossos inimigos tripudiarão, até quando os nossos inimigos avançarão, até quando os nossos inimigos cavalgarão sobre as nossas cabeças, como diz o Salmo 66, muitas vezes nós estamos orando, dizendo: até quando nós seremos humilhados, até quando nós seremos, Senhor, preteridos? Pai amado, nós rejeitamos essa oração e dizemos: Senhor, abençoa-os,
libere-os, que não haja perseguição, que a tua bondade os alcance até da mesma forma como nos alcançou, porque nós reconhecemos na nossa oração que um dia os inimigos éramos nós éramos teus inimigos, mas por conta do teu amor, nós fomos alcançados, constrangidos e nos arrependemos. Pai amado, nós oramos, agradecidos pelo teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, tu és o nosso verdadeiro amigo, o amigo que deu a vida por nós e nos disse: amem-se uns aos outros, amem, e assim vocês serão meus discípulos e reconhecidos como filhos de Deus. Que haja plenitude no coração deste filho e desta filha, em nome de Jesus, amém. Venha aquecer os corações, vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh. Essa mulher que está aí do teu lado não é tua inimiga, é tua companheira. Este homem que está aí do teu lado não é teu inimigo, é teu companheiro. Este adversário que hoje talvez seja um oponente, um verdadeiro inimigo nos negócios, na vida, talvez um conflito, alguma coisa que aconteceu, ele também tem uma alma que clama, ele também tem um pai, uma mãe, ele também é um marido, ele também é um esposo, ele também é um pai, ele também é um filho. Todos nós estamos no mesmo barco, e a vontade do Senhor é que haja a partir de nós a reconciliação, o amor, que nós sejamos pontes, que nós sejamos construtores de pontes e não de trincheiras. E o primeiro passo para que a inimizade se torne amizade é no coração não haver amargura. Por isso, abençoe, ore, libere, porque o mesmo Senhor que está derramando chuva sobre a sua terra, que está trazendo sol sobre a tua vida, está trazendo também sobre a vida dele. E o desejo do Senhor é que haja uma reconciliação, que assim seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.